Agora, o Mauro César Pereira, o avião deu problema. O avião da Leila, que gerou tanto burburinho, torcida organizada. Sendo bem sincero, eu sou um que eu defendo pra caramba, eu acho que todo mundo da mesa. O avião da Leila ajuda e ajudará muito o Palmeiras. Ajudará muito. Só que pra primeira viagem, que a gente dizia, essa é uma viagem importante, que é uma típica viagem que voo comercial tem escala, não é fácil de se chegar em Pereira, na Colômbia. Foi a primeira viagem internacional do avião da Leila usado pelo time do Palmeiras. E aí, um problema técnico no avião, que traria a delegação do Palmeiras de volta ao Brasil, impediu o retorno do time após a vitória sobre o Deportivo Pereira. Segundo o comunicado do Palmeiras, o sistema de segurança da aeronave detectou um problema técnico que está sendo solucionado. O plano era retornar a São Paulo logo após o jogo, como planejamento para descanso dos jogadores, mas com o problema os jogadores voltaram ao hotel onde estão hospedados. Ainda, eles não voltaram ainda para o Brasil. O Vanderlei Nogueira trouxe essa informação, não sei se eles já voltaram. E ainda não há previsão para decolagem. O avião utilizado pelo Palmeiras é um recém-adquirido pela Placar, empresa que pertence à presidente Leila Pereira. É a primeira viagem internacional da aeronave. Parece que o time ainda está lá e que pode voltar em avião comercial. Ou seja, é um problema, mas acabou não dando a vantagem que tanto se esperava do avião nesse começo. Acontece. Problemas em aviões acontecem com as melhores companhias, né? É isso, Porque não tem muito o que a gente falar. Agora, realmente, os rivais vão zoar. É do jogo. Eu já vi aqui. Vai ter a zoeira, isso é óbvio. Aqui, o time foi mais eficiente que o avião. Isso vai ter. Mas a gente, agora, falando sério, é importante que o sistema de segurança do avião detectou um problema no solo e só pode decolar quando tiver tudo absolutamente em ordem. Perfeito, quer dizer, mas que fica o comentário, sem dúvida, mas é verdade, o avião dá conforto para a delegação, e deu esse imprevisto aí, mas dá conforto para a delegação, tanto para ir como para voltar. Agora, Wander, você que tinha mais informações, pode acontecer do time voltar em avião comercial? É uma possibilidade. Porque se não for sanado o problema, o time tem que voltar. Aí pode voltar, num voo comercial, enfim, e o avião ficando para manutenção no setor de mecânica lá do aeroporto de Pereira, até que tudo seja resolvido. Mas, de qualquer maneira, você disse aí, a delegação voltou para o hotel, então deve ter ficado em conforto, enfim, dormiu, enfim, se começar a demorar muito, não sei, pode até inventar alguma coisa, vamos treinar lá mesmo, depois decola, enfim. E para o Abel é até uma maravilha, porque ele tem todo mundo concentrado, todo mundo junto, não liberou ninguém, o time está armado. E sobre aquela pausa que foi citada aqui no programa, que o Palmeiras terá vários dias para se preparar, isso é mais uma coisa importante, porque eu imagino que essa pausa vai fazer com que o Palmeiras treine muito, que é a característica, é o perfil do Abel Ferreira. Não vai ter descanso, vocês vão descansar, tem muita folga, volta daqui 2 dias. Eu acho que com o Abel Ferreira não vai ter isso, ele vai aproveitar bem o tempo. Porque há já muitos exemplos de times que têm muito tempo para treinar e quando voltam parece que voltaram enferrujados. Então, acho que com o Palmeiras não vai acontecer isso, mas só fazendo essa observação que é possível que ele use bastante esse tempo para afinar a orquestra. A situação do avião, é lógico que é uma ironia do destino, na primeira viagem internacional, ir totalmente de encontro ao planejamento, porque o Palmeiras já podia estar descansando já. E ainda está lá, em Pereira, vai atrasar esse voo e avião comercial para voltar de Pereira para São Paulo, devem ser umas horinhas. Porque deve ter que ir para alguma cidade grande, Bogotá, antes Medellín e depois para São Paulo. É o que eu acho. Agora, Bruno Prado, o desempenho do Abel Ferreira fora do Brasil é bizarro, tá? Porque a gente tem aqui, que sob o comando da comissão do Abel, o Palmeiras fez 15 jogos fora do país na Libertadores. Ele venceu 13, empatou 1,
e perdeu 1. É bizarro. Você ter aí, porque eu tô vendo aqui na soma, ó, são 4 no Equador, 2 na Argentina, 6, 3 no Paraguai, 9, 2 na Bolívia, 11, 1 no Chile, 12, 1 no Peru, 13, 1 no Uruguai, 14 e 1 na Colômbia, 15, né? E aí a gente tem 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sendo que a derrota foi contra o Bolívar, como a gente já falou aqui, com um time reservaço, porque queria conquistar o título paulista, né? Reverter o resultado em cima do Água Santa, que o Abel Ferreira na época disse, se perdemos esse título é uma vergonha. Aí poupou todo mundo lá contra o Bolívar na altitude e perdeu. Agora, é impressionante esse retrospecto do Abel Ferreira em Libertadores fora de casa, né? É, muito bom. E o empate é com o Libertad em 2020, né, nas quartas de final, no jogo de ida. Então, ganha quase todos os jogos, até perdeu mais em casa do que fora. Em casa ele perdeu um jogo para o River na semifinal, que ele tinha vencido na Argentina, e perdeu para o Defensa e Justiça, também num jogo de fase de grupos. Ô Bruno, eu vou corrigir aqui que a soma estava diferente, porque a gente não botou a Venezuela. Então são 16. São 16 jogos com 14 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só melhor ainda a média. Venezuela foi com o Deportivo Táchira no ano passado, fase de grupos, que o Palmeiras passou com 18 pontos, ganhou todos os jogos. É um time muito, muito forte, né? Isso mostra realmente uma força e um equilíbrio, né? Não é um time que sai do país e consegue jogar da sua maneira, consegue resultados. É um time que mantém muito mesmo esse desempenho dentro e fora de casa. Muitos times têm uma diferença muito grande de desempenho. O próprio Fluminense, que vai jogar hoje, Fluminense em casa vai muito bem e fora de casa vai muito mal. O São Paulo, que é outro que joga hoje, também é assim, no Morumbi vai muito bem, fora do Morumbi vai mal. O Palmeiras não, ele tem esse equilíbrio, ele vai bem tanto dentro quanto fora de casa. E também quando está no mau momento não é o fator casa que determina isso. O Palmeiras ele tem esse equilíbrio, sim. Né? É uma situação, Mauro, Vanderlei, que esse Palmeiras ele joga realmente igual, dentro e fora de casa. Mas também tem elenco para isso, né? Eu acho que isso faz diferença. Quando você tem um time muito forte, você joga bem dentro e fora de casa. Vocês concordam? É muito mérito só do Abel ou não? É mérito também do time, que ele pode fazer com que o time jogue bem dentro e fora de casa. Para os meus olhos, todo time deveria enfrentar o outro time de igual para igual. Pronto, ficaria legal. Mesmo que fosse muito frágil, ia tomar de 10-0, porque vai jogar aberto ou vai tentar marcar. E a diferença é tão grande que vai tomar uma goleada. Mas o espetáculo vai ser legal, vai ser ótimo para todo mundo que acompanha. Agora, esse não é o mundo real. Eu acho que o time só ataca em qualquer partida se ele sabe da força dele, sabe que ele pode ganhar. Se perder, vai dar um susto naquele que venceu. Caso contrário, o cara vai tentar uma alternativa, joga seguradinho, joga fechadinho, vai tentar dar uma estilingada, um contra-ataque, só vai sair na boa. Eu compreendo isso. Quando a diferença é muito grande, eu compreendo esse tipo de adversário do mais frágil, o tipo de comportamento do mais frágil. Eu entendo. Agora, o Abel tem um time bom, e que pode mesmo perder, mas pode atacar, pode assustar aquele que está recebendo o Palmeiras fora de casa. Só pode quem tem time pode jogar aberto ou para cima, dentro e fora de casa. É isso. O Palmeiras, Mauro, ele vai ter... A gente sempre fala de tempo para treinar, né? As semifinais da Libertadores vão ser no dia 25 de setembro e 2 de outubro. Se a gente for ver isso, para o próximo jogo do Deportivo Pereira, ele pode botar o time todo reserva se ele quiser. Não sei se ele vai querer, porque ele pode focar no Brasileirão, onde ele tem 11 pontos para tirar do Botafogo. Agora, ele tem o Vasco nesse domingo, aí depois tem o Deportivo Pereira na quarta-feira, que ele pode botar o time reserva se ele quiser. Depois ele só tem o Corinthians, fora de casa, que é em casa, né, que é em São Paulo, dia 3 de setembro. Aí, olha quanto tempo ele vai ter na data FIFA. Já vai ter aí 12 dias cheios só para treinar e descansar. Porque ele enfrenta o Goiás no dia 15. Depois, 5 dias para enfrentar o Grêmio, fora de casa. E aí sim, o duelo de ida das semifinais da Libertadores. Ou seja, o Palmeiras pode agora
dar um baita levante, né, Mauro, no Campeonato Brasileiro. É a hora. Se ele pensa em tirar uma diferença do Botafogo, é agora. Porque vai ter semanas cheias, tem essa tranquilidade de já estar praticamente classificado na Libertadores, enquanto que o Botafogo, claro, vai poupar na Sul-Americana, mas foi vaiado pela torcida contra o Defensa e Justiça. Aí é coisa de torcedor maluco, né? Vai, loucura, né? Vai procurar o que fazer, né? Um mala sem alça, o cara que vai e vaia. O Botafogo jogou ontem 8 reservas no time que começou a partida, porque prioriza o Campeonato Brasileiro, não quer... Olha, o Botafogo tem 9 jogos com o Bruno Lage, 6 empates, 3 vitórias. 6 empates. Ah, mas jogou com o time reserva na Copa Sul-Americana. É verdade. Jogou contra os reservas do Internacional. Jogou contra os reservas de São Paulo. Ganhou do Inter e empatou com o São Paulo. Empatou com o Cruzeiro, que é um time que vem da Série B. O Santos. O Santos quase perdeu, estava 2-0. Que é o time que estava agora na zona do rebaixamento. Naquele momento estava entrando na zona do rebaixamento, próximo dela. Empatou com o Guarani no Paraguai e esteve perto de perder o jogo. Enfim, só virou em cima do Guarani depois que entrou Tiquinho, entraram titulares ali para virar o jogo no Rio de Janeiro, estava perdendo para o time paraguaio. Então o Botafogo é curioso isso. O Botafogo ele tem empatado demais. Não acho que seja culpa do Bruno Lage. Acho que assim, é normal, difícil o time manter aquele ritmo. Ganhou todos os jogos em casa, estava ganhando fora. Então, assim, o Botafogo está dando algumas chances. Mas para alcançar, o Palmeiras, no caso, que é o tema aqui do nosso comentário desse momento, ele tem que vencer todos os jogos. Tem que vencer sem parar. Em casa, fora, onde for, não importa. Tem que começar a engatar uma série de vitórias. É a única maneira. Porque aí perde um pontinho ali o Botafogo, 2, aí vai se aproximando, até chegar, quem sabe, no confronto, podendo reduzir drasticamente essa diferença. Não tem outro jeito. Então, agora, de fato, como ele só vai jogar um jogo valendo para valer, né? Valendo ali na Libertadores, no dia 27, aparentemente, já que esse jogo de volta contra o Pereira, é claro que os profissionais do Palmeiras não vão falar, já ganhamos, tá? Não vão falar isso. Mas a gente aqui pode falar, já ganhou, já passou, esquece. Eles sabem disso. É só não entrar de salto alto, fazer um jogo normal com qualquer equipe que seja escalada, o Palmeiras não vai tomar de 4-0. Pode até empatar, botar um time de reserva, empatar, ganhar só de um gol, não dar show, mas tudo bem. Acho que faz parte aí digamos assim, faria parte de uma estratégia bem razoável você colocar um time mais fraco no jogo da Libertadores, já está classificado, e entrar com força máxima para pontuar bastante durante os próximos jogos do Brasileiro. E aí é um período de 1 mês aproximadamente, tem um pouco mais de 1 mês. Tem a data FIFA no meio, então tem um período de 100 jogos no meio, né? Mas algumas partidas ele poderia, de fato, ir mais forte com tudo para vencer, torcendo para o Botafogo perder pontos, o que tem acontecido nas 2 competições. Como eu falei, são 9 jogos com o Bruno Lage, 6 empates, 3 vitórias. Usa reserva na Copa do Sul-Americana, sim, mas também enfrentou times reservas. Ele venceu, o Internacional virou o jogo, estava perdendo. E o São Paulo quase perdeu, inclusive teve chance, mas o São Paulo no segundo tempo muito perto de vencer o jogo no Morumbi no último sábado. Então o Botafogo tem dado algumas chances, mas os demais não sabem aproveitar. Tanto que nessas 6 últimas rodadas do Brasileiro, que o Botafogo perdeu 6 pontos, então perdeu em média 1 ponto por rodada, o Palmeiras tirou 1. Só tirou 1. E uma das razões pelas quais tirou só 1 ponto, jogou com um time muito desfalcado contra o Fluminense. 2 titulares apenas, o goleiro e o zagueiro, Gustavo Gomes e o Everton. Então, tivesse sido um time mais inteiro naquela oportunidade, mas estava preocupado com o Atlético Mineiro, essa coisa toda, diferente desse cenário que começa hoje, né, pela vitória de ontem por 4-0, eu acho que o Palmeiras tinha uma chance boa de vencer o Fluminense. Perdeu o jogo, mas se tivesse completo pelo que produziu, completo não digo, mas com alguns jogadores, especialmente na frente, um Rony, um Veiga ali, olha, a chance, pelo primeiro tempo o Palmeiras foi melhor que o Fluminense. A parte final amassou o Fluminense. Poderia ter, o Fábio fez grandes defesas no segundo tempo, poderia ter vencido. Faltou, acho que um pouco ali de qualidade que os titulares têm, que obviamente os reservas ou não têm qualidade do mesmo nível, o caso do Breno Lopes, que jogou, ou são jovens, já tinha muitos garotos ali também na linha de frente, que evidentemente ainda vão evoluir. E por mais que o Palmeiras chegue à final da Libertadores, é bom a gente lembrar que o Palmeiras passou das semifinais. Ele tem 13 rodadas ainda do Brasileirão até jogar a final. Ou seja, esse Palmeiras pode incomodar muito o Botafogo ainda e pode ser o objetivo do Abel Ferreira, como a gente falou aqui, porque já passou pelo Deportivo Pereira. Agora é a hora de tentar tirar essa diferença. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. E ó, Bruno Prado, o Abel Ferreira, ele deu uma declaração sobre essa situação, né? Jogo fácil, e ele fez questão de lembrar que esse time ganhou do Boca Juniors, que esse time ele eliminou o atual campeão da Sul-Americana,
que é o Independente Del Valle, porque ele já falou naquela outra sonora que o Palmeiras tornou o jogo fácil. Mas é lógico, ele tem que valorizar os méritos do seu time. E aí que ele fala essa sonora que eu falei aqui, que ele só consegue trabalhar na força máxima. Vamos ouvir aí o Abel Ferreira. Às vezes, eu antes de ser treinador também achava que era fácil ser treinador, não é? O que eu te posso dizer em relação a isso é que eu, no jogo são 11 contra 11 e ele é dividido por setor da defesa, setor do meio campo, setor do ataque. E depois eu jogo só com as relações numéricas. Não posso abrir mais do que isto em relação à tua pergunta, porque senão sabes tanto como eu e souberes tanto como eu, vais querer vir para o meu lugar e eu não te posso meter aqui no meu lugar. Senão depois tenho que te cornetar a ti, assim não. Assim, eu prefiro ser cornetado, que os profetas do acontecido falem. Como te disse, é muito fácil agora que ganhamos 4-0 numa equipa que ainda não tinha perdido, dizer que era fácil, não é? Mas volto a referir que esta equipa ganhou a Boca Juniors, ganhou a campeada da Recopa, ganhou a campeada sul-americana, ainda não tinha perdido em casa. Os jogadores sabem, nós já estávamos a preparar este jogo já há 2 semanas, inclusive fizemos no último jogo algumas situações que queríamos ver hoje aqui neste jogo. Felizmente eles conseguiram entender aquilo, porque não ia ter muito tempo para treinar de um jogo para o outro com esta viagem. Portanto, estamos há 2 semanas a preparar este jogo e eu sempre vos digo a vocês e digo-lhes a eles, eu só sei jogar e treinar na máxima força. É assim que eu sou, eu não consigo ser meia boca, né? Eu sei que às vezes ser intenso, as pessoas confundem arrogância com competência, confundem o ser chato com ser intenso e exigente, mas isso é a minha forma de ser e fico contente que os meus jogadores entendam que a nossa única obsessão é ser melhores jogadores, melhor equipa, melhor enquanto grupo, e a única forma que eu sei de me preparar ou para estar preparado é treinar para ganhar e jogar para ganhar. É assim que nós fazemos e é assim que vamos continuar a fazer. Olha aí, Bruninho, e ele diz que é um jogo que ele já estava preparando há 2 semanas, né? Ele fala que ele só consegue trabalhar na força máxima. Realmente, ele tem os méritos dele também, o Abel Ferreira, né? E ele diz, não vou passar meus métodos, senão você vai querer vir pro meu lugar. O trabalho dele no Palmeiras é ótimo, né? Tem momentos que o time cai um pouco, oscila, isso é normal, não tem como estar no máximo sempre. E é um time que precisa estar no máximo para render o que pode. É um time que, claro, tem ótimos jogadores, mas assim, eles são muito bons, sem dúvida, mas não é um time de super estrelas. Eu acho que o Palmeiras é um time muito mais coletivo mesmo, acho que o coletivo potencializa os caras, né? São jogadores que jogaram nesse nível no Palmeiras, né? O Veiga, o Rony, o próprio Gustavo Gomes, né? Que é um ótimo zagueiro, não foi pro Milan, não jogava, jogou antes no Lanús, na Argentina. Então são caras que cresceram e jogaram nesse alto nível, e alguns deles chegando até a seleção brasileira no Palmeiras. Então é um time que tem que ir no máximo mesmo.